Eu lembro a você que a gente usa sempre a nova versão transformadora, mas você consegue acompanhar com outras versões. Diz assim o texto da palavra de Deus: Por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O seu amor pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Ok? Perfeito. Vamos lá. Para a gente começar, eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você traga aí a sua memória. Quem são seus melhores amigos? Você tem clareza sobre isso na sua mente aí? Quem são seus melhores amigos? Sim? Alguém teve dificuldade de elencar isso? Não precisa levantar a sua mão. Não vou pedir. Alguém quer ser amigo dessa pessoa? Talvez sim, talvez não. Talvez no movimento de elencar seus melhores amigos, as pessoas com as quais você pode sempre contar, você tenha se recordado de episódios que mancharam, de alguma forma, de leve ou de maneira mais relevante essa amizade. De forma que no movimento de lembrar se essas pessoas são efetivamente seus amigos, você talvez tenha dificuldade de ter clareza se de fato são ou não seus amigos. O que de fato seria, então, um bom amigo? Qual é a proposta de Cristo para amizades cristãs? Como é que a gente pode fazer isso? Gente, pode parecer uma coisa boba para você, talvez você seja uma pessoa rodeada de amigos, ou cheia de gente à sua volta, ou com claramente algumas pessoas com que você pode contar, mas não se espante em saber que há muitas pessoas que não conseguem nomear sequer um amigo. Não conseguem nomear uma única pessoa com a qual elas podem realmente contar, que fazem parte da vida delas. Ou talvez você já tenha estado em algum momento da sua trajetória, talvez você seja mais novinho, talvez você seja já muito mais velho, para lá de 50 anos, como falamos ontem, né, Simone? Depois de 50 anos já é muito mais velho. Você esteja pensando que em alguns momentos da sua trajetória você pode dizer assim, caramba, parece que eu não tenho amigo nenhum. Parece que eu não construí amizade nenhuma com ninguém. Eu tenho muita gente no meu entorno, nos meus círculos, eu sempre vejo gente, estou rodeado de gente, mas se eu filtrar, se eu passar uma peneira nisso tudo, quem são meus amigos de fato? E talvez isso tenha trazido algum tipo de desesperança para você. Aristóteles vai dizer que há 3 tipos de amizade. Amizades por utilidade, amizades por prazer e amizades por virtude. Amizades por utilidade seriam aquelas amizades que as pessoas fazem umas com as outras visando conseguir alguma coisa. Eu acredito que o Gabriel vai me proporcionar benefícios e eu me aproximo dele. Eu vou conseguir um networking me aproximando do Léo. Vou, Léo, ou não vou? E aí, então, eu me aproximo do Leonardo com o que eu vou conseguir. Eu percebo muitas pessoas se aproximando de mim querendo dicas de nutrição, musculação. E eu falo, gente, eu não quero que me usem só porque eu tenho esse conhecimento. Entendeu? A Bru, por exemplo, é uma dessas pessoas. Gente que se aproxima de você querendo algo. Isso é muito comum, por exemplo, no ambiente de trabalho. Gente que parece ser seu amigo, parece estar interessado em você até a próxima esquina. Até ele parar de conseguir alguma coisa. Quem aqui já não viu ou foi alvo dessa trajetória que é na escola, você ser a pessoa que estuda e tira as notas, mas apanha, e então você tem um amigo fortão que não tira as notas e vocês trocam. Ele te protege e você passa a matéria para ele. São amizades por conveniência. Não são os melhores tipos de amizade. Há amizades que existem por prazer. Gente que você tem perto de você simplesmente porque é gente agradável. Gente que é legal conversar, gente que é divertida, gente que te diverte, gente que faz o seu dia mais feliz, mais agradável de alguma forma, mas é isso. É isso. São amizades de risada, amizades de quando se vê, a gente a gente come alguma coisa juntos, mas fica nisso. Mas há amizades que aparentemente aqui, nessa categorização de Aristóteles, que obviamente não é canônica, né, mas é minimamente algo para se pensar, há um tipo de amizade que é a amizade por virtude, que seria uma amizade verdadeira, baseada no reconhecimento do valor do outro e no seu interesse em realmente fazer parte da vida de alguém. Ainda que você não receba nada,
E ainda que talvez aquela pessoa não seja a pessoa mais divertida, mais legal, mais 100% do mundo, você ainda insiste em fazer parte da vida de alguém. C.S. Lewis vai dizer que, interessantemente, de um bom tempo para cá, a amizade passou a ser um souvenir. Uma espécie de penduricalho, assim, que quem tem, quem não tem. Sabe adereços? Brinco, por exemplo. Você não consideraria vir aqui hoje, nesse encontro, sem calça, sem blusa, sem roupa, mas talvez sem um brinco, talvez sem um anel. Então é como se a amizade fosse apenas um acessório destinado às pessoas que têm um pouco mais de energia para ter amigos. Porque há também quem reclame e diga que para ter amigos é necessário muita energia. Será realmente que esse é o caso? Lewis vai dizer que talvez uma das razões para as quais as coisas tenham caminhado para esse sentido é porque, na verdade, as pessoas não conhecem ou não experimentaram uma amizade verdadeira. Eles nunca experimentaram o que é ter um bom amigo. E então nós nos deparamos com o texto que nós lemos, de Cristo Jesus, onde Jesus Cristo vai intencionalmente dizer algo para os seus discípulos. Ele está caminhando para o final do seu ministério, deixando ali as últimas instruções para os seus discípulos, como quase uma mãe que vai embora de casa ou precisa sair e fica falando, olha, eu deixei a marmita no congelador, é a de cima, não a de baixo. Você tira, deixa 15 minutos fora, depois você põe aqui, isso aqui você guarda nesse lugar, explicando as coisas que o marido vai reter coisa de 5 a 10%. Então Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos, coisas que ele quer que eles memorizem e guardem. E uma dessas coisas é o que nós lemos aqui em João 13, versículos 34 e 35, um texto muito importante e poderoso, onde Jesus diz que o seu amor uns pelos outros, ou seja, a relação que vocês tiverem uns com os outros, vai provar para o mundo que vocês me conhecem. Olha que interessante. Olha que interessante. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, como é que nós vamos provar para o mundo que somos filhos de Deus? Como é que nós vamos mostrar para o mundo a nossa luz? Como é que nós vamos mostrar que nós somos diferentes, que algo aconteceu conosco? Jesus Cristo está dizendo aqui. Jesus está chamando os seus discípulos a se lançarem para um nível de amor mais profundo entre si, porque dessa forma as pessoas olhariam os filhos de Deus e diriam, eles são diferentes. Eles têm algo neles que não é igual. Basicamente pelo fato de que as amizades sem Cristo, elas têm esses padrões que nós descrevemos aqui. Amizades são produzidas, via de regra, por conveniência. Há uns tempos atrás, assim, bastante tempo atrás, eu assisti acho que uns 3 episódios de um reality show, uma série na Netflix que se chama Amor... Como é que chama? Amor no Espectro. Alguém já viu essa série? Amor no Espectro? É uma série de pessoas autistas já adultos, tentando se relacionar, né, no desafio das particularidades, dos níveis de autismo e do histórico de cada pessoa e, naturalmente, da dificuldade de um autista de conseguir alguém, conseguir uma esposa, conseguir, né, se casar e se relacionar. E aí, o maior desafio deles é eles não sabem nem por onde começa. Não sabem nem por onde começar. Como é que começa a conversar com alguém, como é que começa a se relacionar, e ali tem uma espécie de um instrutor, um coaching que vai ajudando eles, é assim que começa, é assim que faz e tal. E um dos primeiros conselhos, e para eles um dos mais valiosos, é as pessoas se aproximam por interesses em comum. Então a melhor maneira de você construir um relacionamento com alguém é se você e a outra pessoa encontrarem coisas em comum. Se vocês encontrarem coisas em comum, então vocês vão poder fazer parte da vida um do outro de alguma forma e ali começa a nascer um relacionamento. As amizades sem Cristo, via de regra, ou elas existem por conveniência, e não se assuste. Amizades por conveniência, muitas vezes elas duram anos. Às vezes você vai levar 10 anos para notar que alguém só está ao seu lado por conveniência, porque está ganhando algo às suas custas. Porque, de alguma forma, ainda que ela nem goste de você, por tabela, ela é beneficiada de alguma forma. Mas, ainda assim, talvez não seja esse o tipo de amizade que você construiu fora do universo de alguém que conheça Cristo. Via de regra, nossas amizades serão construídas por similaridades.
Se você é um cara mais descontraído, uma moça mais, né, de fazer piadas e kkk, engraçadinho, gosta de um meme, e aí você chega no seu trabalho e tem uma pessoa sisuda, cara feia, séria, não olha pro lado, né? Ela tira férias para poder tomar um cafezinho de 15 minutos, para ela não roubar 15 minutos da empresa. Toda ali regrada, ela não olha para o lado, ela traz a mesma marmita todo dia. Ai, meu Deus, gente, como é que alguém consegue ser amigo dessa pessoa? Você não consegue se aproximar dela. Em contrapartida, você conhece alguém no trabalho, que é alguém engraçadão também, é alguém que gosta de fazer graça, e você se aproxima dessa pessoa. Você conhece alguém que gosta dos mesmos hobbies que você, dos mesmos esportes, assiste às mesmas séries, vocês começam a conversar, percebem que vocês têm os mesmos assuntos, vieram da mesma cidade, sei lá, qual é o cenário que vai conectar você a essas pessoas, e daí nasce uma amizade que vai se desenvolvendo e assim por diante. Eu não estou dizendo que amizades sem Cristo, elas são inválidas. Não, elas existem e são muito importantes. Inclusive, nós vamos falar sobre amizade com não cristãos amanhã cedo. Mas hoje cedo eu quero falar especificamente sobre um tipo de amizade, que é a amizade que acontece dentro do ambiente da Igreja de Cristo Jesus. E o que Cristo está dizendo aqui no texto que nós lemos é que essa maneira de nos relacionarmos uns com os outros prova que nós somos filhos de Deus, porque o que Cristo está pressupondo aqui ao falar com seus discípulos é que as nossas amizades no seio do corpo de Cristo terão por pauta, terão por embasamento teórico, por referencial, o amor de Cristo. É o que Cristo está fazendo que dá um norte do tom de uma amizade em Cristo. Portanto, quando Cristo diz que o mundo vai olhar para nós e saber que nós somos filhos de Deus, é porque eles vão ver que nós temos uma maneira de nos relacionarmos que não é igual às maneiras como o mundo se relaciona. Porque no mundo, sem Cristo, não que as pessoas necessariamente sejam muito piores do que nós, porque nós também temos os nossos pecados, os nossos desafios, mas via de regra, onde não há lei, onde não há obra de Cristo para pautar uma amizade, as amizades começam e terminam por facilidades e dificuldades. Alguém faz alguma coisa que você não gostou, alguém fala alguma coisa que te magoou, alguém descumpre um combinado que tinha feito com você, alguém erra minimamente alguma coisa com você, aquela amizade acaba. Aquela amizade desaparece. Vocês não querem mais se ver. Vocês não olham para o outro. Muita infidelidade. Você descobre que as pessoas estão falando mal de você pelas suas costas. São cenários todos que fazem com que a amizade seja quase impossível de existir sem Cristo Jesus. Mas o que o texto está dizendo é que, como nós temos a obra de Cristo pautando nossas amizades, elas não podem ser movidas pelos mesmos parâmetros de quem não conhece a Cristo. O termo no Novo Testamento para amigo é philos. E eu só estou falando aqui o termo porque lá na frente a gente vai ver um termo diferente para uma situação diferente. E aí então Cristo, em João 15, 14 e 15, vai dizer no finalzinho: vocês são meus filhos, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Amigo, filos, tem algumas possibilidades de tradução, mas ironicamente, um dos usos para filos no Novo Testamento, e não só no Novo Testamento, mas para o contexto do Novo Testamento, é a relação de um senhor para com o seu funcionário. Alguém que livrou alguém de algumas dívidas, agora essa pessoa deve mais ainda, uma espécie de retorno, de gratidão, onde as posições aqui estão muito bem esclarecidas. Essa pessoa, ela manda, e essa pessoa obedece. E essa pessoa que obedece deve tudo à pessoa que manda e precisa fazer tudo para agradá-la. Essa relação, no mundo grego, é chamada de philos também. E isso traz ainda mais poder e importância para aquilo que Jesus Cristo está dizendo, porque Jesus Cristo está dizendo aqui que os philos não têm esse tipo de relação. Porque a relação que Cristo está fazendo com eles não é essa relação onde nós devemos tudo, em alguns sentidos sim, mas no sentido de que fazemos tudo que podemos para comprar e manter essa relação. Nos sacrificando a ponto de, com toda a nossa vida e todo o nosso esforço, agradar o Senhor. Mas não é o caso. Jesus está dizendo aqui que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos.
Não existe nada mais belo do que morrer pelos seus amigos. O que Jesus está dizendo aqui, então, é que a pauta da amizade bíblica é: o que eu estou fazendo por vocês passa a ser o padrão de comportamento que vocês precisam duplicar, replicar nos relacionamentos que vocês têm entre vocês. É por isso que as pessoas vão olhar para vocês e elas vão se espantar. Porque elas vão dizer, gente, eles não estão juntos por conveniência. Eles não estão juntos por facilidades. Eles não estão juntos porque eles são iguais. Eles estão juntos porque eles decidiram se sacrificar uns pelos outros. De forma que Jesus não nos chama nem mais de servos, mas de amigos. E como é que isso afeta a nossa visão de amizade? Perceba, há um texto em João 11:11, onde é o episódio onde Lázaro morreu, as irmãs dele vão avisar para Jesus lá ir e ver Lázaro e tal, que tinha morrido. E no episódio, Jesus diz assim em João 11:11, e acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertar. Perceba, olha a escolha de palavras de Jesus. Ele está dizendo, nosso amigo Lázaro, não meu amigo Lázaro. Isso mostra que Jesus Cristo tinha uma visão compartilhada de amizade. Olha que interessante, olha que interessante. A visão que nós temos, ou que aprendemos desde sempre a respeito de amizade, é que nós elegemos algumas poucas pessoas para serem nossos amigos. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a sua obra sacrificial cria uma plataforma que automaticamente nos transforma em amigos, nós todos. Ele não está dizendo para seus discípulos, gente, espera aqui que eu vou ver o meu amigo Lázaro. Não, é nosso amigo Lázaro. De forma que a obra de Cristo, então, passa a ser o padrão, o meio pelo qual eu e você podemos considerar todos aqueles que conhecem a Cristo como nossos amigos. Porque o padrão para considerar alguém aqui amigo é a obra que Jesus fez na cruz e seus desdobramentos, e não nossas preferências, e não nossos padrões e nossas expectativas. E veja, Jesus tem comportamentos muito interessantes para com seus amigos. Ainda que Jesus considerasse todos seus amigos, era natural que ele tivesse 2 ou 3 pessoas, como geralmente acontece, pessoas que estão sempre com ele. É o que acontece com Pedro, é o que acontece com João, por exemplo. Pessoas que estão sempre ao lado dele. Mas perceba que são estas mesmas pessoas que ele chama para ir com ele para o jardim do Getsemane para experimentar os momentos mais difíceis da sua vida, mesmo sabendo que esses melhores amigos que ele tinham pouquíssimo a oferecer, porque chegando lá eles não tiveram nem condição de ficar ao lado de Jesus. Enquanto Jesus sofria, sangrava, chorava, falava com o Pai, e eles, meu filho, estavam no 20º sono. O que faz com que eu e você, muitas vezes, pensemos, nossa, que amigos, belos amigos são esses. Mas Jesus sabe que seus amigos vão falhar com ele. Sabe que seus amigos vão faltar com ele. Isso é parte do processo. Porque se eu preciso me sacrificar por outros para que uma amizade, uma relação de amor exista, é porque, em último sentido, as pessoas vão errar. Porque se não há erro, não há sacrifício. Percebe? Sacrifício é matar algo, é perder algo. Portanto, se eu não preciso perder nada, se eu não preciso sacrificar nada, se eu não preciso assumir ônus nenhum, isso não é uma amizade bíblica. Isso não é uma amizade pautada na Escritura. Amizades da Escritura pressupõem os erros das pessoas que estão à nossa volta. Elas vão errar conosco. E quando elas erram conosco, mais ainda floresce a plataforma de servi-las com amor. Servi-las com sacrifício. É engraçado porque, via de regra, eu escuto gente falando assim, é difícil ser amigo de fulano. Porque, tipo assim, cara, eu tento, mas ele, sabe, não se esforça. Sim, há um sentido em que as pessoas podem, sem dúvida nenhuma, contribuir com suas partes para que uma amizade floresça, mas se uma amizade só pode existir porque o outro está dando tudo de si na medida do seu agrado, do seu interesse, então vocês não são amigos. Isso é uma amizade de interesse.
Percebe? Se você só está ao lado de alguém porque ele é legal, porque ele é presente, porque ele é divertido, porque ele sempre está lá, que ele não erra com você, está pronto para tudo, então você quer uma baby alive, você quer, né? Você não quer um amigo. Você quer uma coisa para fazer, como é que chama agora? Bebê reborn, né? Você quer um bebê reborn, você quer uma coisa do seu jeitinho, para te agradar, na sua hora, no seu tempo, na sua pauta. Quando você quer, ele tem que estar aqui. Quando você não quer, que você não está afim, ele também não pode estar aqui. Na hora que você precisa, tem que estar disposto. Na hora que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, tem que ser exatamente como você quer. Não, isso não é amizade. Isso beira quase uma escravidão. Amizades pressupõem que as pessoas vão falhar conosco. Perceba, Jesus Cristo está disposto a ter gente até como Judas Iscariotes ao seu lado, chamando de alguma forma de amigo. Além disso, o elemento do ministério de Jesus Cristo faz com que gente muito diferente se aproxime. De forma que as pessoas que seguiam a Jesus, elas não tinham afinidade natural. Você consegue imaginar um mundo onde Mateus, por exemplo, um cobrador de impostos, Simão, que era zelote, eles teriam se encontrado para ser amigos. E ao mesmo tempo se sentariam à mesa com Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulsado demônios, Joana, a esposa de Cusa, que tinha deixado a corte do rei Herodes para viajar com Jesus, e tantas outras pessoas. Se você pensar em Nicodemos, por exemplo, um religioso, a gente tinha todo tipo de gente junta num comitê, caminhando com Jesus para cima e para baixo. Os discípulos de Jesus não eram feitos apenas de um grupo de pescadores. Jesus e os pescadores, não é esse o caso. Tinha todo tipo de gente, todo tipo de cor, todo tipo de raça, todo tipo de situação econômica, gênero, idade. Gente que em outras ocasiões não teria nenhum tipo de contato. E que passa a ser amigo, passa a ser próximo, passa a conviver por conta da obra de Cristo Jesus. Isso automaticamente já derruba a ideia de que eu e você precisamos encontrar gente igual a nós para termos nossos amigos. E da mesma forma, quando eu e você dizemos assim, nossa, eu não acho amigos, parece que eu não tenho amigos. Não, é porque você decidiu ser tão elitista quanto a seus amigos, de forma que, de fato, você não vai ter amigos mesmo. Porque você criou um ideal, eu e você criamos um ideal tão perfeito de alguém para estar ao nosso lado, de forma que essas pessoas automaticamente não podem fazer parte da nossa vida, porque nenhuma delas se encaixa dentro das nossas expectativas. Já percebeu que gente mais velha, para lá de 50 anos, gente mais velha, tem mais dificuldade de ter amigos? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais chato, mais exigente. Diferente de adolescente, né? Adolescente, acabou de conhecer, vamos pra praia. Vamos dormir pendurado na árvore, adolescente, meu Deus. Vem no acampamento, fica 4 dias, meu Deus, amor eterno, vamos fazer uma tatuagem, um pacto de sangue. É assim, um negócio muito louco, né? A gente não, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando impaciente, cheio de coisas, cheio de toque, cheio de não quero, cheio disso, cheio daquilo. De forma que há muitos adultos que, conforme a vida vai passando, eles chegam a determinada idade, eles não têm nenhum amigo. Eles se encontram com a família, eles veem os filhos, veem os netos, essa convivência familiar e tal, que é natural. Mas amigos eles não têm mais. Porque é muito caro, muito trabalhoso ter amigos. Porque a gente vai crescendo nesse ambiente de comodidades, de facilidades, de confortos, que a gente não tem muito quando é muito jovem, muito adolescente, assim. Mas essas comodidades que a gente vai criando vão fazendo com que cada vez menos alguém possa estar dentro da nossa lista de amizades. Porque para ser nosso amigo, ela tem que ter o tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, ir nos lugares que a gente gosta de frequentar, só fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Porque senão, eu não vou me dar o trabalho de sair da minha casa aqui para fazer coisa que eu não gosto, coisa que eu não quero. Há quem seja mais, há quem seja menos assim. Mas o ponto é que a comunidade que Jesus Cristo está formando aqui é de pessoas que não seriam normalmente amigas e que passam a ser amigos uns dos outros e a se amar. De forma que o elemento que une essas pessoas, para considerar aqui que, em último sentido, haja alguma afinidade, é que Jesus os chamou. Jesus os chamou
Portanto, todos estavam reunidos por conta desse elemento. Jesus os chamou. A vida deles era baseada no relacionamento que eles tinham com Cristo, antes do relacionamento que eles tinham entre si. De forma que, quando eu e você sinalizamos que não temos amigos, é porque nossos relacionamentos, as nossas relações, em último sentido, precisam ser baseadas nos relacionamentos que nós construímos, a partir de nós. Mas o que o texto está dizendo aqui não é isso. É que os relacionamentos, as amizades bíblicas e cristãs que construímos precisam de um único elemento, que é Cristo Jesus. Se Cristo Jesus nos une como Senhor, automaticamente nós temos coisas o bastante em comum para fazer parte da vida uns dos outros. Então, em João 15:13, Jesus diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Já tinha reparado nesse texto? Já tinha ouvido alguma vez? Que é o que dá o nome para o livro, No Greater Love. Não há amor maior do que dar a vida por seus amigos. Todas as vezes que eu li esse texto, quando era criança ou mais novo, eu pensava, verdade, né? É assim, se aparecer um vilão e for querer matar meu amigo, eu falo assim, não, me mata primeiro do que meus amigos. Mas assim, dificilmente isso vai acontecer. Se você mora no Rio de Janeiro, dificilmente você vai ser colocado numa situação de morrer literalmente por alguém, pular na frente da bala perdida. Dificilmente será esse o caso, ok? Portanto, o que esse texto está querendo dizer? O que esse texto efetivamente está querendo dizer? É claro que para Cristo havia literalidade no texto, porque ele estava literalmente dando sua vida por seus amigos. Mas, ao mesmo tempo, o que Cristo está propondo aqui é a fórmula da amizade perfeita a partir da Escritura. Amigos só existem revelando um amor absurdo uns pelos outros, que é revelado enquanto se sacrificam uns pelos outros. Portanto, a amizade bíblica não existe sem sacrifício. Talvez esse seja o porquê você não encontra amigos para você. Talvez essa seja a razão pela qual você tem tão poucos amigos. Porque você está pouquíssimo disposto a se sacrificar pelas pessoas. Quem não se sacrifica pelas pessoas, ou não está disposto a sacrificar a si mesmo pelos outros, não tem amigos. E aí então a lista é infinita de coisas que eu e você podemos sacrificar para nos relacionar com as pessoas. Vou dar um exemplo básico, simples para você. Especialmente se você já é mais velho, se você já é um adulto. Tempo. A amizade exige sacrifício de tempo. É claro que é muito mais cômodo você viver debaixo da sua própria agenda e não debaixo da agenda dos outros. Mas talvez para que você viva e tenha relacionamento com outras pessoas, você vai precisar devotar tempo a outras pessoas. Você vai precisar sacrificar recursos para estar com outras pessoas. Às vezes você precisa gastar por combustível para chegar na casa de alguém. Chegando lá, vocês vão gastar para comer juntos, para levar alguém para almoçar, para fazer parte da vida de alguém, servindo ela com o recurso que você tenha. Percebe? Você está tirando de você para dar para outra pessoa. Já passou por essa experiência? Alguém dizer assim, vem aqui em casa. E aí você fala assim, não vou gastar para ir, não quero gastar. Não estou a fim de gastar. Percebe? Você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo os seus recursos em detrimento de uma amizade. Você está escolhendo a sua comunidade, o seu tempo, o seu prazer, o seu lazer, o seu descanso, em detrimento de outras pessoas. Então, quando você disser assim, eu me sinto como alguém que não tem amigos, você plantou isso. Você plantou uma indiferença completa em relação a todas as outras pessoas, de forma que não tem como você nutrir um relacionamento se você vive só para você, para o seu tempo, para o seu dinheiro, para a sua agenda, para a sua casa, para a sua vida, para a sua comodidade. Mas, às vezes o sacrifício, e na grande maioria da parte... Eita, quase falei em línguas. Na maior parte das vezes, na gigantesca parte das vezes, o sacrifício que você fará é do seu próprio ego. Do seu próprio ego. Porque para que você possa se relacionar com uma determinada pessoa, você precisa sacrificar as suas preferências, as suas críticas, os seus jeitos e aprender a tolerar as diferenças das pessoas. E de fato,
Você só vai criando funis e funis e funis e funis cada vez mais seletos, se para que você se relacione com alguém, a pessoa precisa ter o seu tempo, na sua hora, na sua agenda, disposto a gastar a quantidade de recursos que você quer, sem ferir nenhum dos seus princípios e dos seus padrões. Nada. Você percebe? Você vai nichando, 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 nichando. Aí, meu filho, é igual a moça que chega para Deus, Senhor, eu quero casar. Loiro, alto, olho azul, 1,97 m, nem mais nem menos. TI, pleno, sênior. Salário acima de 12K. Carro importado. Não usa sapatênis. Não joga LOL. É difícil, minha amiga. Vai filtrando, filtrando, filtrando. Fala Jesus assim, casar com Jesus, então, amiga. Talvez até Jesus usasse sapatênis, você não sabe. Vai filtrando, 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 você não encontra ninguém. Ninguém. Quem é que vai querer ser o amigo do príncipe, da princesa, que tem tantas questões, tantas preferências, e não se relaciona com ninguém mesmo? Ai, sabe, às vezes eu me sinto sozinho, ninguém quer me ver. Ó, por que você não marca com fulano? Ai, não, pelo amor de Deus. Ai, fala muito. Fala muito. Não, mas então marca com fulano. Ai, fala pouco. Meu Deus, por isso que só eu falo. Fala, a pessoa não fala nada. Ah, então marca com fulano. Ai, muito depressivo, pelo amor de Deus. Vai vir aqui e vai começar a chorar as pitangas. Reclamar que a vida, e a dor, e a coluna, e a lombar, e o dólar, e o Lula, e o Brasil, e pra frente, pra trás. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Ah, mas então marca com fulano. Ai, não. Não fala nada sério. É só kkk. Meu Deus, só faz piada. O que você quer falar, Bruna? Você quer apontar alguma coisa? Só kkk. Nossa, não fala nada sério. Você começa a conversar assunto sério, ele faz piada. E kkk não dá pra conversar. Percebe? Nunca ninguém tá bom. Ah, mas então vai na casa, vai muito longe. Eu não vou pegar carro agora pra ir lá na casa de fulano. Mas então vai no fulano que mora aqui na rua. Ai, não. Ai, não, também não quero. Muito perto, que senão vai querer vir todo dia aqui em casa, vai achar que... Difícil, meu Deus, que difícil. Mas é complicado. Entende? Você não está disposto a sacrificar nada. É claro que para Cristo esse sacrifício, e obviamente era muito mais complexo e desafiador, que era sacrificar a si mesmo em prol dos seus amigos. Ele estava ali provando de maneira efetiva e real o amor que ele tinha por aquelas pessoas, por pessoas que há poucas horas antes de morrer, ele estava ali dormindo enquanto ele estava indo para o abate, indo para morrer. E eu e você não estamos dispostos a sacrificar nada por ninguém. Nós criamos um ideal de uma pessoa que não existe. Esse amigo não existe. Esse amigo não existe. Muitas vezes nós também criamos amizades que são baseadas em pseudo-sacrifícios. São sacrifícios que, na verdade, não são sacrifícios. Eles são quase como se fossem umas apólices de contrato, de vai e vem. Porque você faz algo para uma pessoa que parece muito sacrificial, mas você não está se sacrificando. Você está endividando uma pessoa, para que amanhã você possa ir lá cobrar dela aquilo que você fez. Isso não é sacrifício. Sacrifício é dar sem esperar retorno. Agora, quando você faz algo por alguém, que na verdade é uma apólice, um contrato de dívida, olha, eu estou fazendo isso aqui por você, é claro, você não vai falar isso, né? Olha, cara, eu vou te ajudar, mas amanhã, se você não estiver lá para me ajudar também, você está lascado. Não, você não vai falar isso. Não, cara, conte comigo, o que você precisar. Estou ao seu lado, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Estou lá, conte comigo o que você precisar. Mas por trás, escondido nas letras miúdas está. Mas ai de você, se o dia que eu precisar e você não puder. Isso não é sacrifício, isso é troca. Isso é tentar comprar as pessoas. Você faz as coisas esperando que elas te retornem de alguma forma. E aí o que acontece é que talvez as pessoas não sejam como você. Elas tanto não possam, não tenham ou não queiram te devolver na mesma medida. Na mesma medida. Porque às vezes você vai na casa da sua amiga e a sua maneira de demonstrar amor e sacrifício por ela, você pega a casa dela, você ajuda a limpar a casa dela, você vira de ponta cabeça, você faz corre com ela, você vai e volta o que precisar. Mas essa amiga não consegue te devolver isso, porque às vezes isso não é o forte dela. Mas quando você precisar, você está disposta a te ouvir. Ela vai te ouvir, ela vai chorar com você, ela vai te aconselhar, percebe? Então, se eu determino a maneira com a qual as pessoas também têm que me pagar, essas amizades são completamente impraticáveis. Sabe, eu fiz tanto, sabe? Mas eu já percebi. Eu que sou tonto mesmo. Eu faço e depois, quando eu preciso... Não, mas espera aí, você fez de graça ou fez cobrando? O que você fez cobrando, eu acho que valeria minimamente antes ter avisado para a pessoa se ela aceitava esse contrato. Ó, estou fazendo por você, Gabriel, mas amanhã eu vou precisar.
E quando eu precisar, esteja lá. Porque se você não estiver lá, nossa amizade acabou. Isso não é amizade. De forma nenhuma. De forma que quando Cristo diz que os amigos dão a vida uns pelos outros, ele está demonstrando que o veículo, a amizade é um veículo para que o evangelho possa atravessar nossas vidas. E na mesma medida, a cruz e o evangelho moldam a maneira como vemos os nossos amigos. De forma que a nossa amizade é formada amando uns aos outros e nos entregando uns pelos outros, assim como Cristo entregou a sua vida por nós. O contraste é claro, o amor de Cristo é constante, radical e abrangente, enquanto o nosso muitas vezes é raso, interesseiro. Faça esse exercício. Tente devotar as pessoas à sua volta, mesmo gente que você não tem as maiores afinidades do universo. Tente devotar a elas um amor constante, radical e abrangente. E veja os resultados dessa relação. De forma que, no nosso mundo, os amigos são coisas legais de ter, como eu falei lá no começo, são coisas interessantes de ter, mas não são as essenciais. Mas não me parece que essa é a convicção de Jesus Cristo. Porque as amizades mais doces, mais reais, são verdadeiras expressões do amor de Cristo em nós. Olhe João 15, 9, depois 12 a 13. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. E este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. De forma que o amor que expressamos uns pelos outros por meio da obra de Cristo é uma das maneiras mais poderosas de expressar o amor de Deus ao mundo. Ao mundo. Porque o mundo verá que temos interesses a partir de Cristo uns pelos outros e não por conta de nossas afinidades, por conta das coisas que nós temos em comum. Olha que interessante. O texto de Mateus 26, versículos 48 a 50, conta do episódio de Judas vindo mostrar aos soldados quem era Jesus. E o texto diz assim: o traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Então Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Olha que interessante. Jesus está disposto a chamar de amigo até gente como Judas, que estava indo ali para traí-lo. É claro que aqui, originalmente, o termo para amigo aqui é um termo menor, como se fosse um colega, camarada. Mas ainda assim, Jesus tem uma relação amigável, disposta com alguém que estava disposto a traí-lo. Não sei se você já viu, mas tem um meme engraçado sobre isso, que Jesus está fazendo uso do texto da Escritura, né? Na última refeição, Jesus está ali com os seus discípulos, comendo, e aí então Jesus diz assim, a quem eu der o pão, a quem eu der de comer, é esse quem vai me trair. E Pedro pergunta, né? Senhor, sou eu. Aí então Judas pergunta, Senhor, sou eu. Jesus fala assim, Senhor, sou eu. Tipo assim, sabendo que ele estava tendo uma refeição. Imagine você conseguiria jantar, trazer para sua casa para comer na mesma mesa com você alguém que você sabe que há poucas horas ali te trairia. O mesmo Pedro, que a gente faz toda essa cena por conta de Judas, mas o mesmo Pedro que em muitos lugares dizia, não, Jesus, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Jesus diz, Pedro, mal sabe você, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus estava jantando com esse Pedro. Eu não sei para você, mas essa é uma das coisas que mais me machuca dentro de uma amizade. Saber que alguém a quem eu tenho muito apreço, a quem eu amo muito, estou muito interessado na vida dessa pessoa, eu descubro que essa pessoa é infiel, que essa pessoa não é leal, que ela está falando mal de mim pelas minhas costas, que ela está falando mal de mim para outras pessoas. Essa é uma das coisas que mais me magoa. Das poucas que conseguem me magoar na vida, essa é uma delas. Percebe? Jesus Cristo está
ali jantando com gente que ali a pouco diz assim, cara, eu não conheço ele. Não conheço, não sei quem é. Não sei quem é, não sei quem é. São os amigos que ele decidiu ter perto dele. São as pessoas que ele decidiu ter perto dele. Porque Jesus sabia que se ele fosse escolher pessoas perfeitas para ter perto de si, quantos ele teria ao seu lado? Os que mais na frente, depois da sua morte, voltariam para seus trabalhos, como se nada tivesse acontecido, se esquecendo de tudo que Jesus tinha acabado de fazer? Ou aquele que, quando Jesus ressuscita e aparece no meio deles, ele diz assim, não, eu não acredito que você ressuscitou. E Jesus diz, pode encostar aqui então, Tomé. Venha ver. Essas pessoas que Jesus está escolhendo ter ao seu lado como seus amigos. De maneira que a relação de Cristo com seus amigos, e aqui eu não quero nem usar a palavra discípulos, é intencionalmente a palavra amigos. Jesus tinha um relacionamento com seus amigos não baseado em mérito, reciprocidade ou fidelidade humana. Ele escolheu ser amigo destes homens. Mas nós não temos amigos porque nossas amizades são baseadas em mérito, reciprocidade e fidelidade humana. Se as pessoas são profundamente fiéis a nós, se elas fazem por onde, se elas dão em troca, se elas dão retorno, se elas são fiéis a nós, então elas podem ser nossos amigos. E olhe lá. E olhe lá. Agora, as relações que Cristo está propondo não são assim. Há uns tempos atrás eu estava conversando sobre uma pessoa com um amigo em comum e ele me disse assim, você acha que a sua amizade com fulano de tal esfriou depois de determinado cenário? Eu disse, não, pelo contrário, ela precisa melhorar. Porque depois que as pessoas nos ferem e elas nos machucam e elas nos traem, que nós precisamos realmente provar o valor dessas relações. É aí que essas relações realmente ganham plataforma, palco para se provarem. Porque o cara mostra que ele sabe jogar futebol no campo, com a bola no pé, não sentado no bar avaliando o jogo da Champions. Que agora, se quiser também, eu posso fazer isso aí, que eu também sei avaliar. Porque sentado em casa, avaliando o desempenho de jogador na tela, aí até eu, que não sei nem para que lado eles estão chutando a bola. Você nem sei ainda é que tem que chutar naquele negócio com a rede lá, no gol. Aí até eu, você falou, irmão, pelo amor de Deus, não pega nada. Agora bota você lá no gol. Põe você lá no gol. Para chutar lá. Aí você mostra que você entende de futebol. Aí você mostra que você sabe do que você está falando. Porque quem sabe fazer, mostra ali, na hora do vamos ver. Realmente acontecendo. Então, se a amizade só é amizade enquanto ela é completamente intocada, então ela não é uma relação bíblica. Ela não é uma amizade bíblica. A amizade bíblica se mostra no fogo, na desavença, na discordância, na traição. Quando alguém não faz o que você esperava que ela fizesse. Quando ela não cumpre com os parâmetros que você estabeleceu para que aquela amizade exista. É ali que essa amizade se prova verdadeira. Porque se ela se provar verdadeira enquanto os outros fazem aquilo que você quer, então não é amizade, é interesse. É comodidade. Esfriou minha relação com o Léo, depois, precisei dele, falei, Léo, você pode me ajudar? O cara não pôde, tava no corre dele e tal. Então você não queria o Léo, porque você não ligou para Porto Seguro. Iam te atender melhor que o Léo. O Léo ainda tem o tempo dele, né, Léo? Fazer as coisas, não tem problema, Léo. Tem problema. Se ligasse para Porto Seguro, você quer o que? Você é um funcionário? Então ligasse para alguém que você possa pagar. Mas é que sempre que ele precisa eu estou lá. Então você já pagou. Você só está cobrando a sua dívida com ele. Ou vocês são amigos? Se são amigos, é diferente. Já fez o exercício de se colocar no lugar dessas pessoas? Já fez o exercício de olhar a vida a partir da ótica dela? Engraçado, todo mundo tem que ter todo o tempo do mundo para você, mas você nunca tem tempo para ninguém. Todo mundo tem que estar disposto a cruzar 1000 léguas de distância para chegar até você, mas você não pode se locomover para chegar em lugar nenhum por ninguém. Você não passa nenhum tipo de desafio, de dificuldade, de problema, de intempérie por ninguém. Mas o mundo tem que se dobrar às suas demandas e às suas necessidades. Gente, isso não é amizade bíblica. Isso não é amizade bíblica.
via de regra, é muito difícil que eu encontre alguém que vem e fala assim, mas eu sinto que eu não tenho amigos, que a culpa não seja dela. Não, mas a culpa é sua, você não quer amigos, você quer escravos, você quer funcionários, você quer gente para você comprar, você não quer amigos. Amigo é outra coisa. Amigo é outra coisa. Portanto, para que eu e você possamos construir amizades bíblicas, e isso só pode acontecer, em último sentido, dentro do ambiente da comunidade cristã. Porque nós todos estamos pautados na mesma lei, no mesmo princípio, que é o sangue e a obra de Cristo Jesus. Gente, eu e você, a gente precisa cristalizar algo na mente e no coração. As pessoas falharão conosco de diversas formas e em muitas áreas. Você tem um amigo que está disposto a sair da casa dele de madrugada para ir lá te atender. Sim. Ele faz o que for preciso por você. Mas ele é meio interesseiro. Agora o outro amigo não. Ele é disposto sem nenhum interesse, mas ele não te responde. E aí o que te responde também fala um pouco mal de você pelas costas. Cada um tem seus desafios, suas limitações. Perceba, eu não estou validando aqui, falando, tudo bem, gente, é isso mesmo, continuem errando com seus amigos. Não, de forma nenhuma, porque se estamos dispostos a nos sacrificar uns pelos outros, sacrifício não é só suportar os erros dos outros, mas é mudar também. Que é cômodo para você falar assim, mas se você quer ser meu amigo, ó, o Lucas falou lá, você tem que fazer o sacrifício de me aceitar como eu sou. É o meu jeitinho, eu sou assim, é uma coisinha minha, você tem que aceitar. Não, você também se sacrifique por essa amizade. E o seu sacrifício é mude. Mude. Melhore. Se você fala demais, aprenda a falar de menos. Se fala de menos, fale demais. Se é preguiçoso demais, se esforça mais. Se é muito proativo e invasivo, recua um pouco. Alguma coisa você precisa fazer para que essas amizades existam. De forma que, para a gente encerrar, eu quero que você grave alguns valores do que falamos aqui. E aí, depois que nós terminarmos aqui, estamos encerrando nos próximos minutos, a gente vai se dividir em pequenos grupos e vai ter um tempo para compartilhar sobre estas coisas. Ok? Grave algumas coisas no coração. A primeira delas, a amizade cristã, à luz dos ensinamentos e da prática de Jesus, é baseada em amor sacrificial e não conveniência. Não por conveniência, mas em amor sacrificial. Segundo, a amizade cristã é firmada em Cristo e sua obra, não em afinidades. Não nos aproximamos das pessoas porque elas gostam das coisas do mesmo jeito que a gente, que elas são iguais a nós. É porque nós decidimos nos aproximar delas por conta da obra de Jesus. Mas amizades cristãs são uma ferramenta poderosa, tanto de discipulado quanto de testemunho. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo veem a nossa maneira de nos relacionarmos, a nossa intencionalidade, a maneira com a qual nós construímos nossos relacionamentos, e elas querem saber qual é a fonte dessas amizades. Amizades cristãs são resilientes até diante de traições, como demonstrado por Jesus Cristo. Que talvez seja uma das coisas que mais possa te ferir no cenário de uma amizade. E em quinto lugar, essa amizade deve ser profunda, intencional e visível no nosso modo de viver e amar. Quando eu falo profunda, é o oposto de raso. A amizade de, oi, tudo bem? Você é bem? Semana bem também? Que bom, deixa eu ver se tal. Não, amizades profundas, dispostas a viver e participar da vida uns dos outros. Intencionais, não orgânicas, casuais, espontâneas. Gente, não existe quase nada espontâneo na vida. Até parto agora tem indução para não ser mais espontâneo. Quase nada na vida é espontâneo. As melhores coisas da vida são feitas intencionalmente. Intencionalmente. Pense, o relacionamento que você tem com sua esposa, por exemplo, por mais belo que ele seja, a coisa mais orgânica que você... A primeira vez que você viu ela, você achou a coisa mais linda do universo. Depois disso é intencionalidade. É disposição. E essa disposição muda o nosso coração. Então é intencionalidade. Ficar esperando uma margarida brilhar. Falar, brilhou, a Vivi brilhou. Eu quero ser amigo da Vivi. Uma luz, vi uma luz na Vivi. A aura dela
Lilás, você é amigo da Vivi. Não, é intencional. Eu quero ser amigo da Ângela. E eu vou fazer o que for preciso para ser amigo dela. Eu vou me envolver com a vida dela, eu vou participar da vida dela, eu vou servi-la, eu vou me preocupar com ela, e aí eu passo a fazer parte da vida de alguém. Isso precisa ser visível, porque não adianta nada que a gente fale sobre amizade, mas isso não possa ser visto e medido nas nossas relações e nas nossas escolhas. Amém?